Ô, Roberto, eu queria que você se apresentasse, falasse de onde que você é, né, para a gente aqui se conhecer um pouquinho. Jorge, meu nome é Roberto David Queiroz. Eu sou natural de Goiânia. Trabalhei já a minha vida toda com. Eu sou veterinário de formação, né? Mas depois que eu formei, eu entrei em carreira de laboratórios e trabalhei com vendas, uma parte comercial de laboratório, de indústria farmacêutica veterinária. Trabalhei na indústria farmacêutica veterinária durante 12, 14 anos. E teve um período da minha vida que eu conheci o trade através de um grande amigo e estudei muito com ele, fiz várias tentativas, vários estudos, foi um ano, quase 2 anos, buscando aprender, tentando operar, e assim, sempre foi fiasco. Por mais que eu entendesse dos processos, estudasse os mecanismos e tudo, não conseguia ter resultado. Então, isso tirou um pouco da minha motivação para o trade, que isso já faz uns 8 anos, mais ou menos, que isso aconteceu. E aí você virou um especialista em convencer as pessoas que não funciona. Cara, eu cheguei a um ponto de conhecer tanto e perceber tanto que não funcionava, que eu conseguia convencer a pessoa de que, por matematicamente, entendeu? Que a probabilidade dela sair da operação com prejuízo era maior do que ter lucro. Então, assim, Entendi. eu por diversas vezes, alguns amigos vieram falar comigo, eu falei, cara, não mexe com trade vai tomar seu dinheiro. E, na verdade, tomou mesmo, entendeu? De vários deles. Por quê? Porque entraram na mesma situação que eu, de um cara que estuda, tenta, mas é mal orientado, ou não tem informação suficiente para poder entender que aquilo ali não funciona daquela forma, entendeu? Então, assim, essa é uma das coisas que me destruiu, né, o trade como uma possibilidade profissional na minha vida. Até esse momento, né, que agora eu estou morando aqui nos Estados Unidos, já tem 4 anos, e o Jack, que é um cara, assim, que não tem nenhuma ligação financeira, né, assim, de habilidade com instituições financeiras, esse tipo de conhecimento, que eu tirei licença de financiamento aqui, tirei licença de investimento, eu fiz a prova do SEC, passei aqui nos Estados Unidos, já estava tirando a licença de investimentos mesmo, já, de bolsas, né? Mas não para operar, mas para ser consultor financeiro. Porque operações de trade eu não acreditava até então, isso há 2 anos atrás. Aí, quando o Jack começou a me incentivar a respeito do trade, até então eu não sabia que ele estava conectado com você. Aí ele me falou, começou a me falar, cara, tem um cara que é assim. Eu ainda falei para ele, falei, Jack, cuidado, cuidado, que isso não é assim. Cuidado, meu amigo, que você vai tomar seu dinheiro. Vai Até o, perder todo o dinheiro de novo. até o ponto que eu comecei a. Eu falei, cara, deixa eu dar mais uma chance, entendeu? Para ver, porque era criptomoeda, já não era os ativos que eu operava no Brasil, era outro, era euro-dólar, né? Então, assim, eu falei, cara, criptomoeda, eu já tive uma experiência com o Bitcoin, onde eu vi a valorização dele, mesmo sem querer, ganhei muito dinheiro com ele, na época, proporcionalmente, sem operar, que eu fiz uma compra Uhum. de um quarto de um Bitcoin, converti ele numa moeda lá qualquer diante de um estudo que eu fiz, a moeda foi eu entrar, ela afundou. Eu coloquei a saída no mesmo ponto de compra, larguei o computador lá operando, falei, larga isso aí, não vou nem abrir. 2 anos depois eu fui abrir para ver, tipo, o Bitcoin tinha subido muito, falei, cara, deixa eu ver o que virou aquilo. A hora que eu entrei lá, na corretora, estava lá, 8 mil reais. Eu tinha pago 800 reais no ponto 24, num quarto de Bitcoin, né? Aí eu falei, não, vendi na hora, né? Pá! Olha se eu não tivesse vendido, que beleza que eu tava vendo, né? Agora. Então, assim, eu vi que, e depois disso, aquela coisa da roda do rato. Não, tá caro demais, não vai ficar mais caro, não. Não está caro, agora acabou, agora o Bitcoin acabou, o trem despencou, já era. Quem tem, vende logo, vende, você vai ficar sem dinheiro. Hoje eu já tenho outra mentalidade. Hoje eu já consegui enxergar, muito por conta do que eu aprendi com você, entendeu? Enxergar que o Bitcoin ainda é incipiente, ela não é nada ainda.
e já assusta pelos valores que ela do quanto isso pode gerar de benefício para as pessoas, que ela ainda nem começou a ser usada como ela foi, para o que ela foi feita, que é o comércio entre as pessoas, ainda nem existe isso. Imagina quando isso for para o mundo dessa forma mesmo, que ela atingiu o objetivo, que ser uma moeda de troca entre as pessoas, indivíduos, 8 bilhões de pessoas no mundo, meu Deus. Você entendeu? Então, assim, é um ativo que não tem como ele a não ser que quem criou desmantele tudo, é impossível isso aqui mudar. Isso acabar, entendeu? Então, antes de você entrar para o Master Million, você tinha uma experiência horrível, é isso? Com trade? Você só perdeu dinheiro, só conheceu Totalmente, gente que... totalmente negativo. Por mais que eu tenha conhecido pessoas que falavam, porque assim, o que acontece muito que eu percebi, né? No trade. O cara só mostra os acertos, eles não mostram os erros, né? Aham. Então assim, porque mostra o acerto porque quer que você confie nele. Só que ele não te dá o caminho. Ele só te dá, fala que só fala tudo que é bonito que sai da boca, mas na hora que você vai para mostrar os resultados, ninguém tem resultado para mostrar. Sempre é um resultado em cima de um histórico passado. Olha, se você tivesse entrado aqui, você sair aqui, você tinha ganho tanto. Mas não ensina um beabá, não ensina um caminho. Olha, aqui é um momento, é assim isso que você tem que ver, é assim que você olha. Nada é infalível, mas existe estatísticas que mostram que existe realmente potencial de ganho, de acerto. E é isso que hoje eu enxergo, depois que eu entrei pro Master Million, entendeu? Na sua visão, então, o Master Million, ele existe um método, é isso? Então, ele tem um método, tem um caminho, tem o estudo, tem um aprendizado, ele te tira da zona de cegueira e te ensina como enxergar mesmo, não é só um mapa, não é só me dar o peixe. Realmente, o que eu percebi é que eu aprendi a pescar. Ainda estou aprendendo, às vezes ainda tem que identificar alguns fatores, que às vezes entram em dúvidas, mas a cada dia, a cada mais tempo de tela, mais evidente fica, mais claro fica, mais eficiente, mais confiável. Para você ter uma noção, eu tenho uma operação rolando. Eu não tenho que ficar, antes eu não conseguia tirar o olho da tela. Hoje eu já tenho uma operação ali rolando. Então, assim, isso me deu muito mais segurança, entendeu? De deixar as coisas acontecerem, de perder. Eu ainda tenho que trabalhar um pouco de perder o medo, né? Mas já evolui muito nisso. E eu acredito que com o passar do tempo, com os resultados que estão aparecendo, vai ser cada vez melhor. E aí aí é só alegria. Dentro do Master Million, além do método, você também tem mente, né? Ou seja, você tem uma profissional que te atende, uma psicanalista, que te ajuda a lidar com o medo e com a ganância. O que você acha disso? Você já viu isso em alguma mentoria? O que você acha disso? Jorge, eu vou te falar que, na verdade, assim, na grande maioria das mentorias, nem mentorado você é, tá? Então, assim, tudo bem que eu também não sou um expert em mentoria, não tenho várias participações. Mas que eu posso dizer que isso vem do fundo do meu coração, tá? É assim, o quanto você se preocupa com seus alunos é algo que eu nunca vi nem em escola, nem em universidade, nem nada onde você tem presença física. A gente nunca teve numa mesma sala juntos. Mas, num determinado momento que você soube uma realidade da minha vida, o fato de você ter entrado em contato comigo no outro dia, e no outro dia, e se preocupar tanto com o resultado do meu desempenho, isso acaba me motivando mais do que qualquer outra coisa poderia me motivar. Porque, assim, eu fiquei realmente assim, extremamente grato a Deus por ter me colocado você na minha vida, você entendeu? Porque isso muda meu conceito de vida, minha forma de ser, não simplesmente o negócio, mas o fato da preocupação com a qual você mostrou com a minha pessoa, com a minha família,
Isso me faz ser até uma pessoa melhor, de ser melhor para os outros também, entendeu? Porque a gente nem se conhece, brother, assim, a gente só se conhece assim, entendeu? A gente não tem uma amizade de anos, igual eu tenho com o Jack, para você fazer isso. Tem gente que eu conheço há muito, muito mais tempo que eu considero amigos que não têm essa postura. Então, assim, isso realmente me encantou absurdamente, assim, entendeu? É Que bom. diferente. E hoje, quando você fala da mentoria, assim, para os seus amigos, para as outras pessoas, o que que você fala para essas pessoas, assim? Ou você não fala para ninguém? Não, eu comecei a falar, claro, né? De que existe um meio, existe um método, existe uma forma e que se aquilo que ele sonha, porque eu ouvi isso de vários amigos, não, assim, vários deles não tenho mais tanto contato, mas os que eu tenho contato eu já falei. Falei, cara, tudo aquilo que você sempre desejou, há 10 anos atrás você vem falando, que seu sonho é poder operar de qualquer lugar do mundo, você sentado numa praia com seu computador no colo, fazendo operações, vivendo disso, hoje eu sei onde é que está quem vai te ensinar a fazer isso. Onde Porque que se tá? tá aqui, tá com você, entendeu? Tá dentro do Master Million. Então, assim, hoje se eu fosse cara, eu sou assim, eu amo tantas pessoas, amo muitas pessoas mesmo. Eu tenho muitos amigos. Ontem a gente estava falando na reunião sobre os talentos, né, que Deus dá pra gente. Às vezes a gente não enxerga muito os talentos que a gente deu, a gente não sabe nem por que isso acontece com a gente. Não deixa de ser um talento, é algo que Deus deu, mas que a gente não entende por quê. Eu não sei por quê, não sei. Mas as pessoas simplesmente gostam de mim, confiam em mim. Eu não sei por quê, cara. Eu não sinto que eu faço nada para que isso aconteça, entendeu? Mas as pessoas, cara, eu conheço uma pessoa hoje, ela já sai contando da vida dela, e eu tendo da minha forma de ser, de respeitar e não ficar comentando da vida de ninguém e tentar usar da minha experiência e do que Deus, o Espírito Santo fala para mim, falar para aquela pessoa naquele momento para tentar ajudar ela de alguma forma. Mas efetivamente é um talento que Deus me deu e eu não sei, eu acho que eu tinha que explorar mais ele para poder ajudar ao próximo, né? Mas voltando ao que você me falou. Eu chego a um ponto que, assim, eu amo tantas pessoas que quando eu tiver rico, eu vou estar, cara, eu vou pagar esse curso para muita gente, velho. Entendeu? Eu vou fazer questão de pagar para muitas pessoas. Falar assim, cara, eu vou te dar de presente o seu futuro da sua família. Eu vou, se Deus quiser, eu vou ser o seu maior cliente, cara. Vou te mandar muito aluno por minha conta, você entendeu? Porque eu acho que isso é sensacional. Não é só o que você ensina como trade, cara, como essa parte do financeiro, mas é a parte que está muito além disso, você entendeu? Que está aí atrás de você, no seu quadro. Isso aí é muito importante também, a gente levar. E hoje, então, na sua opinião, o valor da mentoria é caro, é barato, que você acha? Assim, é um investimento que não se paga? É o melhor investimento da vida? O que é? Não, Me- eu não tenho dúvida nenhuma que é o melhor investimento da vida de uma pessoa desde que ela se dedique a aprender mesmo. Você entendeu? Agora, nada, o lance de ser caro e barato sempre está. Eu não falo que nada é caro e nada é barato. Isso aí está muito direcionado com a necessidade no momento da pessoa, né? Mas o valor do que você ensina é impagável. Isso não tem dúvida. Você entendeu? É impagável. Entendi. Então, assim, o valor da mentoria, eu acho que é mais para que a pessoa que está entrando, né, que está comprando para fazer parte, dê valor. Pelo menos, Exatamente. pelo menos no primeiro momento, para falar assim, não, porque se for de graça, às vezes o cara não dá nem atenção. Então, assim, pô, paguei tanto, vou cuidar, então vou aprender. Mas o que vai trazer de benefício financeiro efetivo para a pessoa, rapaz, se você falasse assim, ó, não, é o seguinte, você tem duas opções. E hoje eu conhecendo como eu conheço, falar assim, ó, Eu faz o já até seguinte, sei.
Você Pode ir. paga 10% e me dá 10% do que você ganhar pro resto da vida, meu amigo, você entendeu? Então, assim, é infinitamente mais dinheiro que eu teria que despender para esse aprendizado, e mesmo assim valeria a pena. Posso te garantir isso, entendeu? Na sua opinião, assim, dentro das estratégias que a gente ensina, e considerando se você me pagar 10% do que você fizer de dinheiro com o meu método, né, pro resto da sua vida, em 4 anos, quanto que você acha que é possível fazer, começando aí com US$ 4.000? Com US$ 4.000, É. rapaz, assim, jogando bem, com a pouca experiência que eu tenho, né? E com os estudos que eu fiz, e sendo muito bem, muito comedido nos números, Uhum. uns US$ 500.000, US$ 400.000. Difícil fazer isso? Seguindo a Cara, estratégia? não, não é. A única coisa que a pessoa tem que ter é paciência e paciência. Você entendeu? E o cara precisa ficar na frente da tela para fazer Olha, US$ 4.000 virar US$ 500.000 o dia Jorge, inteiro? precisar não precisa, mas se eu pudesse fazer uma recomendação, fique, porque você perde o aprendizado. Se você Uhum. não, né? Se você aprender a fazer uma coisa uma vez e ficar 4 anos sem fazer, você não vai, né? Você vai desaprender. Então, assim, eu falaria para a pessoa, cara, fica na tela para você aprender, para você ver, para você enxergar, pra você ver. Mas são, assim, que dá para ver claramente, são 4 operações, ou seja, você só tem que entrar em 4 minutos da sua vida, teoricamente, esperando o momento, entendeu? Então, assim, é, não tem, assim, chega ao ponto de ser, como é que fala? Inacreditável, vamos dizer assim, entendeu? Porque quando você fala, você, você- a pessoa fala, cara, desculpa, mas isso é absurdo. Sabe quando assim, a pessoa não pode nem vender o peixe do tamanho que ele é, porque senão ninguém compra? Para, assim, entendeu? Então, assim, você tem até que diminuir um pouco a, a, a conversa para o cara poder crer no que você está falando. Significa, então, que se você falar toda a verdade, o cara não compra porque ele acha Não, que é milagre não demais? compra porque não acredita, acha que é mentira. Eu tenho certeza absoluta disso. E na verdade, é milagre demais ou é verdade? Então, é verdade, velho. É É verdade. Se verdade. não fosse, eu não tava falando isso. Mas, assim, se o foco for trazer mais pessoas, tem até que. Tipo, você já viu aquele ditado que o milagre, quando é grande demais, nem o santo acredita, não sei, alguma coisa assim, sabe? É o Santos confia? Então, assim, é bem por aí. Eu tenho uma frase para isso. Ah, O pobre continua pobre porque ele acredita que toda oportunidade é um golpe. é. E essa oportunidade do Master Million é uma oportunidade ou é um golpe? Rapaz, se for um golpe, é, é um dos melhores golpes que eu vou tomar na vida, viu? Cara, isso é uma oportunidade de ouro. Você tá doido. Quando você entrou na mentoria, eu lembro da primeira mensagem que você me mandou lá em particular no WhatsApp, onde você falava para mim que a primeira aula que você viu, o que aconteceu com aquela primeira aula lá que você viu? Que você escreveu lá uma mensagem para mim no WhatsApp, você lembra? Lembro. Uma parte de superação, cara, de medos. Você entendeu? Eu lembro que até eu falei assim, cara, eu preciso até assistir essa aula com a minha esposa. Eu lembro que eu até falei para você para que pedir autorização, né, para a gente poder assistir. Mas aquela aula, ela foi assim providencial, cara, porque ela me mostrou que a gente tem que acreditar, você entendeu? E a gente tem que passar por cima de vários medos. E eu tenho até que assistir aquela aula de novo. Até falei para você que eu iria assistir aquela aula de novo e eu não assisti, porque foi uma sequência de aulas, né? E eu comecei muito alvoroçado com aquelas aulas suas. Falei, nossa senhora, tem que comer, porque cada aula é de 2 horas, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Né? Como é que eu chego nesse povo, né? E ainda tem um monte de aula para assistir ainda. Então, assim, mas foi cada aula, cada coisa que eu vejo é uma luz que vai acendendo.
Você entendeu? Que vai mostrando o caminho. Nossa, e os sonhos que eu tenho depois que eu E os assisto, sonhos? entendeu? Parece que é Deus falando, ó, olha isso, olha aquilo outro, olha aquilo lá. E isso vai, aí você acorda, vai pra tela. Já teve vez de eu sonhar as coisas e coloca. E tipo, nossa, amanhã, a hora que eu acordar, eu vou lá fazer isso. Aí, rapaz, no outro dia, o que foi que eu sonhei, meu Deus do céu? Agora eu tô acordando de madrugada e anotando, entendeu? Para poder no E outro dia você lembrar. sonhava, assim, antes das aulas, você começar a assistir às aulas do Master Million, você sonhava assim ou Então, com o começou bis, depois? que eu falo para você que o que acontecia muito é você perder o sono, né? É diferente Uhum. de sonhar e acordar com uma ideia. Mas perder o sono com preocupações, isso acontece, principalmente aqui nos Estados Unidos. Meu Deus. Mas assim, sonhar com, tipo, ideias, sabe? Com. Isso nunca tinha acontecido comigo, não. E começou a acontecer depois que você entrou pro Master Million. Depois que eu comecei a entrar, que eu comecei a estudar com vocês. Entendi. E teve alguma coisa, assim, na metodologia que te surpreendeu, especificamente, sim, algo que você falou, cara, isso aqui é fora da caixa. Teve alguma coisa específica, assim, ou Não, é... duas coisas muito eficientes que eu agora, principalmente nessa última semana, que eu estou sentindo muito forte a eficiência dela. Primeiro é o Santo Grau, que é impressionante como que ele dá a direção. E eu ainda estou apanhando dele ainda, principalmente no RSI, mas já está melhorando. E o MACD também, que às vezes eu fico alterando ele ali para poder uma configuração nele que eu consigo enxergar melhor. Mas vai chegar uma hora que eu vou enxergar igual você, não precisa nem estar lá que eu já sei onde é que está. E a outra é do passo a passo do protocolo. Protocolo do milhão, nossa, meu Deus do céu. Ele, ele, Quer dizer, ele, ele é cabuloso, né? É quer dizer, cabuloso. então, que o protocolo da fortuna Cara, é cabuloso, assim. nossa, meu Deus, velho. É muito claro. É muito transparente, entendeu? Então, tipo assim, quando você começa, quando você está entendendo do processo, você olha aquilo, a única coisa que te dá é dois sentimentos. Primeiro é, meu Deus, por que que não é agora que tem que estar dando a entrada? E segundo, por que que eu não tenho dinheiro para fazer agora a operação, entendeu? É só essas duas agonias que você sente. Mas você perde até o medo de pôr todo o seu patrimônio no negócio. De tão seguro que parece ser, que transmite. Tanta segurança que transmite na operação. Porque a gente trabalha com um gráfico muito longo, que ruído é quase zero, e realmente tem que ter uma catástrofe para poder não acontecer aquilo que está sendo construído ali, entendeu? Caso contrário, e aí de duas uma, não é culpa do processo, é culpa do planeta Terra que aconteceu alguma coisa, entendeu? É a humanidade toda vai pagar, não é um indivíduo. Então, Se você assim, olhar a pandemia, depois olha lá na data da pandemia, e você vai ver que o Santo Grau acerta até na pandemia o fundo. Pandemia. Quando você olha hoje para o Santo Grau, né, para a estratégia do Santo Grau dentro do Master Million, o Santo Grau consegue hoje te dar uma direção no mercado tradicional, em commodity, em ações, ou é só no mercado cripto? não, eu já fiz só essa semana 5 operações em Nasdaq, com 100% de acerto dela, no Santo Grau. Inclusive, ela cem tá, por cento de acerto. assim, inclusive, ela tá dando mais acerto, é mais fácil acertar lá que acertar na cripto. E assim, o único defeito dela, talvez por causa da volatilidade da cripto, então você tem, e por conta do Bitcoin, então você tem que pôr o Bitcoin do lado e a outra. Então você tem que analisar ali além do Santo Grau, né? O que vai acontecer com o Bitcoin? Já no Nasdaq, a única coisa que você tem que fazer é não deixar a operação. Infelizmente, eles não deixam a operação aberta. Quando chega no final do dia, eles finalizam a operação, entendeu? Mas, assim,
ele aponta, tanto é que eu joga num gráfico de 4 horas e 8 horas ali, põe e larga para lá, meu amigo. Tá lá apontado, quando não sair lá em cima, não vai, entendeu? É só alegria. Então, assim, é muito eficiente, cara. Eu não testei em outros, né? Igual lá no, nas moedas, né? No euro dólar e tal, mas se funciona no Nasdaq, vai funcionar em qualquer lugar. Testa depois SP500, testa commodities, testa trigo, soja, ferro, minério de ferro, testa essas coisas depois. Vamos fazer Depois isso. você traz um feedback aí pra gente. E dentro do Master Million hoje, qual que foi o principal impacto que teve na sua vida? Todas as coisas que você aprendeu lá, qual que é o principal impacto? A possibilidade, são duas coisas. Primeiro é a possibilidade de mudar a realidade da minha vida, né, financeira, que não envolve só a mim, não só a minha, tá? Mas, por exemplo, minhas irmãs, minha mãe, a minha sogra, minha cunhada, então um par de gente da minha família que eu vou conseguir ajudar com isso tudo. Então, assim, eu vejo um futuro muito melhor para mim, para minha família toda e para a família da minha esposa toda, e principalmente meu filho, entendeu? Por quê? Porque você está me dando uma ferramenta que eu vou passar para ele e que vai mudar completamente a história dele e da família dele, o futuro dele. Porque não tem nada que consegue dar um retorno que isso aqui dá. Nada, simplesmente nada. Absolutamente nada que não seja criminoso, entendeu? Que não está envolvido com crime, você não consegue fazer. E com um orçamento extremamente baixo. Extremamente baixo. Porque, assim, tudo sai muito barato na hora que você coloca na composição do tempo, entendeu? Todo investimento, não existe nenhum investimento que um profissional vai fazer, não existe nenhum investimento. O cara vai comprar um carrinho de cachorro quente, ele vai gastar muito mais dinheiro do que gastaria comprando esse curso e fazendo as operações. E não vai ter, tipo, nunca, nunca, e absolutamente, ele pode vender cachorro quente no Brasil inteiro, ele não vai ter dinheiro que ele vai ter com isso aqui, entendeu? Então, assim, em termos, o cara precisa ter o quê? Precisa ter dedicação, você entendeu? Estudar, ficar em cima, aprender, não desistir, né? Simular, testar. Não pode, tem medo de pôr muito, põe pouco, e vai crescendo, entendeu? Vai ficando disciplinado, e aí não tem erro, não tem erro. Com perseverança e disciplina, meu amigo, difícil dar errado. E para quem que você recomendaria o Master Million e por quê? Basicamente, para todas as pessoas que eu amo, né? Ou amigos, não depende, qualquer pessoa que chegar numa conversa, mesmo que seja uma conversa né, de ocasião, que a pessoa falar assim, meu sonho é viver de trading financeiro, eu falo, meu amigo, então vou te passar o contato da pessoa aqui que vai mudar a sua vida, entendeu? Para qualquer pessoa, porque não tem ninguém aqui que não, acho que não mereça estar aqui. Eu acho que se todo mundo tivesse aqui, nem crime existiria, né? Ué. Para que você vai Mas por mexer? quê? Ela me explica isso aí. Eu vou correr o risco de tomar um tiro na rua, mexendo com roubo de carro, com tráfico de drogas, se eu posso sentar no meu computador e fazer operações? E vai me dar o mesmo dinheiro ou mais? Qual que é o sentido de eu colocar minha vida em risco? Entendeu? Então, assim, não faz sentido. Então, qualquer pessoa, e outra, as pessoas fazem as coisas porque às vezes elas precisam. Outras fazem porque não prestam mesmo, gosta da violência, gosta né, da adrenalina daquilo, mas se for por conta de dinheiro, todas as pessoas podem, meu amigo. Há limitações das pessoas podem estar ali na capacidade de entendimento, né? Porque cripto é confuso, até para quem é estudioso. Eu tenho dificuldade ainda, por exemplo, quando eu estou assistindo suas aulas, de entender o que eu vejo na blockchain, como que funciona a blockchain,
como que essas coisas, como que uma moeda que chama Fartcoin pode gerar dinheiro, você entendeu? Então, assim, mas são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e independe do seu entendimento. O que é. Tem coisas que a gente simplesmente tem que aceitar, a gente não tem que questionar, entendeu? Então, assim, criptomoeda é uma coisa que existe, meu amigo. Não é porque você não acredita que ela não vai estar aí. Se você não quer ganhar dinheiro com ela, é uma opção. Mas que ela dá dinheiro, ela dá. Então, assim, é a sua opção e sua dedicação de tentar entender e aprender como é que as coisas funcionam. A grande vantagem do método é que ele te ensina o beabá, te explica tudo e te mostra o caminho. E não é nenhum um caminho tortuoso. Você só precisa de dedicação para aprender. Então, o método Santo Grau, né, dentro do Master Million, é algo simples ou extremamente difícil? Santo Grau é o peixe, entendeu? Santo Grau é o peixe. Se você quiser só pegar peixe, o Santo Grau vai te dar o peixe todo dia. Agora, o que eu me encanto mais é que realmente você ensina a pescar, né? Você ensina muito mais, está muito além. Então, a composição disso, porque eu não sou um tipo de pessoa individual. Tem muita gente que não quer saber de estudar, não. Quer saber como é, bicho, me ensina aqui, ó. Como é que o beabá aqui, eu vou fazer só isso, tá tudo bem. Só que ele vai ficar a vida inteira esperando alguém falar: olha essa moeda, olha isso, olha aquilo, para ele poder ir lá e fazer a operação. Agora, a pessoa que entende, que estuda, que começa a ir mais fundo, ela tem o poder de aprender, de fazer e de ensinar, né? Então pode até ser um próximo business para alguém, assim como é para você, como é um professor, a pessoa também pode aprender e ensinar outros, né? Se alguém tiver com dúvida em entrar para o Master Million, o que você fala para essa pessoa? Cara, que assim, num complexo falar, como é que eu vou falar para a pessoa que se ela tem uma dúvida, que ela tem que confiar, cara. Entendeu? Eu tenho que tentar buscar um exemplo da vida dela, aonde ela tem que encarar um medo, porque assim, dúvida é um medo, dúvida é medo. Né? Esse sentimento ele é causado pelo medo. Então você está com medo de quê? Ah, não, meu medo é não aprender, o meu medo é perder dinheiro. Não, beleza. Então vou deixar puxar para algum exemplo da vida real de coisas que ele já fez no passado, por exemplo. Caso já foi dono de negócio? Já. Que quebrou? Quebrou. Qual que é o negócio que você mexeu? Ah, foi com venda de pudim. Quanto você gastou? Gastei, porra, 50 mil, 100 mil reais. Você não gastou 100 mil reais para o negócio dar errado? A minha vida é feita de acerto e de erro, entendeu? Então, assim, e na maioria das vezes você vai errar. Mas você errar não pode neutralizar as suas tentativas de acertar, porque senão você não sai do lugar. Entendeu? Às vezes você precisa, o erro ele tem um objetivo de testar você, de saber da sua perseverança, de ver o quanto você está afim de buscar mudar, de o quanto você precisa estudar, de quanto você precisa se envolver. Então, assim, o que eu falaria é que e usar exemplos da vida real. Então, por exemplo, cara, isso mudou a minha vida. Por que você acredita que vai mudar a sua? Porque a única diferença que tem entre eu e você aqui é o curso. A operação vai continuar operando e você continua sendo um ser humano e eu também. Eu, eu sei de algo que você não sabe. Então, se Entendeu? o está com dúvida para entrar no curso, porque, cara, esse valor aí é um valor alto, né? E eu não vou recuperar nunca esse dinheiro. Aí O que você fala para essa pessoa? eu faço a proposta para ele, você falar isso para mim. Eu falo, não, então assim, eu pago o curso e quero 50% do que você ganhar. Pronto aí. Acabou, Não, acabou. mas... E recupera esse dinheiro, então? Em 30 dias? Dependendo do dinheiro Entendi. que for, é muito rápido, né, irmão? Você tá louco. Então, assim, mas que recupera, é certeza que recupera, não tem dúvida. Bom. Então, muito obrigado pelo feedback aí.
Eu vou encerrar aqui a nossa gravação e a gente continua falando, tá? Só vou encerrar a gravação. Deixa eu te falar antes de você encerrar. Quem tem que Hum. agradecer sou eu, cara, tá? Do fundo do coração. Obrigado mesmo por você ter essa disposição de sair da sua posição de um cara bem-sucedido que não poderia não passar nada disso que você sabe para ninguém, mas que Deus de alguma forma toca no seu coração para que você faça isso pelos outros. E o que você está fazendo, na minha visão, é mais caridade do que business. Então, assim, você está dando uma oportunidade para as pessoas mudarem de vida. Necessariamente você não precisa disso, mas você está fazendo isso por elas. Agora, vai de cada um de querer ou não receber a bênção que você está mandando. E eu recebo de braços abertos e você pode ter certeza que eu vou devolver várias, várias, várias vezes mais. Em nome de Jesus. Amém. E você vê, né, por exemplo, que vocês estão aprendendo dentro da mentoria, né? Chega lá num patamar onde os alunos, né, o Jack mais o Matheus, estão fazendo um plano para ajudar o pessoal da África, né? Ou o pessoal do Brasil, as pessoas carentes. E Então, Deus sabe de tudo, né, cara? Ele sabe tudo. como pessoas, ele sabe. Ele sabe de tudo. Ele não erra Sabe de de jeito tudo. nenhum. Deus até Né? quando erra, não erra, né? Deus, quando a gente acha que ele errou, ele está acertando.